Ari Mesquita, convidado ilustre hoje, hein? Rapaz, você tá com moral, viu? Deputado chegou aqui, vai falar um bocado hoje. Vai? Hoje a gente vai ouvir muita história. Hoje vai ser bom. Eu soube que a orelha de um certo prefeito de Coité vai pegar fogo hoje, né? Se depender de mim, sim, dele eu não sei. Aí já começou. Porque eu passo por lá pro Coité sempre, Sim. rapaz. Eu tenho as minhas críticas. Vamos ver se ele concorda comigo. É mesmo? Estamos aqui Tem com que ver por onde você tá passando, viu, Paulo? É mesmo? Porque Vai, tem, tá tem vendo? Se lado passar só por fora, pô, não vê o... Mas eu passo. Mas Eu dá vejo pra os ver que o tava a vídeo cidade tá hoje. bonita, pelo menos. Eu acho que quem não vê é ele, que não vai na cidade. Mas estamos aqui com Alex da Piatã, deputado estadual pelo PSD, presidente da Comissão de Saúde e Saneamento na ALBA, católico, pai e esposo de Valde Coité. Então, vamos falar também dela. Ela também está convidada para vir para cá na hora que ela quiser, está à Pô, disposição. vou marcar. Era pra ter Seja vindo bem-vindo. hoje Não, comigo. mas pô, a hora que mas ela a gente quiser marca está aqui à outro dia. disposição. Cissa, Seja bem-vindo. As portas estão abertas. deputado, o programa aqui é simples, é papo. A gente fala de política, e política é simplesmente tudo. Verdade. Então, Verdade. o importante é que a gente apresente você, quem é você, como é que você apareceu para a política, por que a política na sua vida, o que lhe trouxe para este mundo político. Paulo, primeiro agradecer aí pelo convite, Paulo, Ari, Cissa e a turma que é fã aí do Liga da Política, segunda temporada, né? A gente Isso tá aí, conversando aqui, segunda pô, temporada. brincadeira. Mas o que acontece? Nós sempre... Não tem ninguém, muita gente fica pensando que geralmente política a gente herda dentro da família, mas eu não tive, não é dessa herança. Eu sou economista de formação e atuava na área empresarial, inclusive já para começar a se explicar, porque o Piatã acaba levantando várias... É da Rádio Piatã, aí chega no... Eu recebi verdade. um... É que pra mim é natural, recebi pra mim é no meu natural. zap, viu, Paulo? Essa semana, uma senhora manda um áudio, consegui seu telefone, queria bater um papo com você para pedir uma música na rádio, eu lhe ouço. Nunca fui no rádio, não sei. Mas não tem nada a ver com rádio, nada a ver com rádio Piatã. Aí outros já acham que é da cidade de Piatã. Cheguei um dia em Jaguaquara, tá o padre lá fazendo a homilia. Eu quero cumprimentar o deputado Alex da Piatã. Adoro sua cidade, deputado. Piatã, cidade fria, um café gostoso. Eu não conheço Piatã. Oh, meu Deus. Mas o Piatã é justamente dessa vida empresarial. Eu era sócio das sandálias Piatã. E aí ficou o apelido, né? No interior tem muito isso, Alex da Piatã, Alex Pra do identificar pai, a para referência, identificar a referência lá em Conceição do Coité. Sou natural de lá, sou coitaense. E com essa atuação empresarial, mas muito também da minha atuação na igreja, como católico, como cristão, e atuando ao lado de minha esposa nos encontros de casais e batendo papo sobre política e também a militância de escola, de faculdade, acabou me levando a começar a atuar nos bastidores da política, a se envolver, e entendi em um determinado momento que a missão me chamava para galgar um cargo público, para assim contribuir para a nossa sociedade. Então eu encaro a política como uma missão. Para mim é missão, não é profissão de forma alguma. E com essa missão que eu entendi que Deus me chamou para cumprir, nós começamos a participar e formar um grupo político lá em Conceição do Coité. Em 2008 emprestei meu nome numa terceira via e saímos candidato a prefeito, não tivemos sucesso. Em 2012 fui candidato a vice, tivemos sucesso, fui secretário de saúde do município de Coité e logo em seguida, em 2014, fui candidato a deputado estadual e obtivemos sucesso com 45.519 votos. E cumprimos um primeiro mandato até 2018, quando fomos
a reeleição e fomos reconduzidos com 83.269 votos. Graças a Deus o povo foi generoso. Sim, E nós conseguimos. Sinal aí que fez um bom trabalho. Você Pois conseguiu dobrar o não, voto. Eu digo assim, quase dobramos Dobrou. praticamente e repetindo a votação nos locais onde nós fomos votados no primeiro. E graças a Deus isso tem sido uma marca É mais na nossa. região ali do Cisal, né? Ali é uma base, porque no terceiro, agora em 2022, nós tivemos 114.778 votos. Então já crescemos 50%, não dobrou não. Que aí também Mas se for para a primeira votação, você quase triplicou. Quase triplicou, E repetindo, ali nesse território que você conhece bem, né? Você é casado lá na região, em Valente, né? Valente. Então, ali pela terceira vez, nós somos o mais votado do território. Terceira vez mais votado em Conceição do Coité e outros municípios ali da região. É uma região muito povoada, é um município em cima do outro ali, tem muitos municípios. E a gente sempre saiu dali com uma votação expressiva. Mas nessa nós tivemos também uma expressão de votos muito grande em outros territórios, como na região Nordeste, o Nordeste 2, território Nordeste 2, no litoral também, o litoral norte e agreste baiano, tivemos uma votação no Vale do Jiquiriçá, um pouco no extremo sul, então já ampliamos mais. E isso trabalhando fortemente, você leu aí, nós somos hoje, estamos presidente da Comissão de Saúde, por ter sido secretário de saúde no primeiro, quando vice-prefeito em Conceição do Coité, nós acabamos ganhando uma afinidade muito forte com a área de saúde e atuando fortemente nisso. Tem sido uma pauta sempre muito grande nossa, mas sempre associado ao municipalismo. O municipalismo tem sido a maior causa defendida pelo nosso mandato. Então a gente tem buscado cumprir a nossa missão enquanto legislador nesse caminhar. Alex, essa missão, a gente tá aqui tá hoje. Não vou lhe chamar de Cecília. Você pode Cissa. chamar de Cecília, de Cissa, fique à vontade. E hoje descobriu, a Ari não sabia que seu nome era Ana Cecília. Na bancada comigo há tantos anos, não sabe. Você escondeu o ano, essa Ana por muito tempo. Agora que ele descobriu, mas tá revelado já. Você falou que você se descobriu nessa missão, né? Que política para você não é uma profissão. Isso veio de você mesmo, que foi percebendo ao seu redor, ou as pessoas que perceberam essa capacidade em você? Eu acho que é as duas coisas. Primeiro, eu sempre digo do chamado, né? Pela atuação na igreja, na militância da igreja, que se confunde. A política é o que Paulo falou no início. Falar de política é falar de tudo. Política está em tudo. Sim. Existe política em todos os ambientes e em todas as instituições. E na igreja não é diferente. Você começa a fazer essa atuação e se despertar para o interesse, e as pessoas também vão se percebendo, né? Porque política, quando basta ver uma foto ali, que você fala, esse aqui quer ser político, esse aqui fala, então a gente acaba se envolvendo. Eu confesso que inicialmente eu tinha uma paixão muito grande por empreender, e graças a Deus tinha tido muito sucesso nesse empreendimento. No caso da Piatã, eu fui camelô e eu produzi sandália de segunda a sexta no quintal de casa, e sábado e domingo ia para Feira Livre vender. Fui camelô. Minha esposa também foi camelô. E depois chegamos a montar uma indústria com mais de 500 funcionários e vender para o Brasil todo. Então eu era apaixonado por aquilo ali. Mas chegou um momento que despertou uma outra paixão. Mas eu acho que é isso. Tava tranquilo. Era a minha pergunta, na verdade, é em cima disso aí, né? Tem horas você enquanto empresário, você tava com sua vida, como diz no interior, tava com burro, né, na sombra, tava tranquilo, expandindo os seus negócios. E aí você, né, tem aquele start de entrar para política. Você que falou mais cedo que você não tem, sua família não tem tradição de política, né? Como é que se deu essa entrada? Foi a partir de algum convite? Foi a partir
alguma inquietação de Essa algo que você inquietação via que eu já falei, na entendeu? cidade, do tipo, de você olhar e você, enquanto gestor, né, da área privada, você enxergar, ter esse olhar, né, de, poxa, a cidade tem, enquanto economista também, a cidade tem um potencial muito maior do que ela é empregado nela, né? Com Então, assim, eu certeza. não sei de onde surgiu. Eu entendo que a igreja, né, a própria pastoral da juventude, ela trabalha com esse lado social, né? Tanto que muitos dos programas de governo vieram através da pastoral da juventude, né? Muitas áreas, né, como os agentes de saúde, vários movimentos sociais que estão dentro do governo vieram através da Igreja Católica, ao qual você acabou de falar. Então, como foi o que foi o start, né? Aquele negócio que picou em você disse, poxa, vou entrar para a política. Eu acho que o start vem disso aí, dessa militância que você está na igreja também, e do rol social que você vai construindo, de amizades, de amigos, e eu acho que você fez a leitura correta quando você começa a enxergar que você pode contribuir, que tem um potencial maior, e muito maior do que aquilo que está sendo construído ali. E isso claramente me despertou em termos de cidade, em buscar um cargo executivo naquele primeiro momento. Mas confesso, Ari, que é um choque muito grande. Um choque muito grande porque a iniciativa privada você decide mais fácil. As coisas são mais fáceis. Muito mais. Você decide com mais facilidade. Na vida pública é diferente. O debate é mais amplo. Até se tomar a decisão, as variáveis são outras, né? No capitalismo, o privado é lucro e você decide baseado no bem-estar e lucro. E no público, não. No público, muitas das vezes, tem que dar prejuízo. Sim. Não tem que necessariamente dar resultado financeiro econômico, porque o que vale é o bem-estar da maioria, é buscar a equidade das pessoas que precisam do serviço público. Então, para mim, foi um choque muito grande no varejo, no lidar com isso no dia a dia. Para mim, não foi fácil. Mas, graças a Deus, eu vivi uma primeira experiência como secretário de saúde, mesmo tendo sido curta, por 1 ano e meio praticamente, porque eu tive que me afastar para ser candidato e não voltei mais. Mas uma experiência fantástica. Nós levamos o Hospital Português da Bahia lá para a Conceição do Coité, e os 2 hospitais, uma maternidade e um hospital filantrópico, a Santa Casa, passaram a ser geridos pelo Hospital Português da Bahia de forma 100% gratuita para o município e 100% SUS, e que funciona até hoje. Conseguimos levar, na época, com um apoio muito grande do governador Rui Costa, hoje ministro, uma série de investimentos nessa área hospitalar, cirurgias simples que as pessoas tinham que se deslocar para os grandes centros, Feira de Santana e Salvador principalmente, quebrava um dedo, tinha que se deslocar. Hoje se faz cirurgia de ortopedia lá e mais de 50 municípios vão para lá realizar essas cirurgias, outras cirurgias eletivas que lá tem uma maternidade de referência. Então nós conseguimos construir isso bem, nós conseguimos reformar e ampliar todos os postos de saúde de uma forma humanizada, para que as pessoas chegassem ali e não tivesse diferença do que fosse para uma clínica. Ou seja, a ideia foi que pudesse na saúde não ter diferença da saúde pública para a saúde privada. E eu lembro bem que esse hospital estava fechado, o ex-prefeito fechou o hospital, e nós demandamos um tempo para reabrir. Quando abrimos, nasceu ali o filho de uma pessoa que morava na periferia e trabalhava ganhando salário mínimo, e nasceu o filho de um grande empresário, dono de uma grande rede, nas mesmas condições, da mesma forma. Isso me realiza Com o muito. mesmo tratamento, né? Isso me realiza muito e é o que a gente tem buscado em regionalizar a saúde. Batemos muito fortemente nisso desde o primeiro mandato. Wagner fez, Rui fez muito mais, muito, mas muito mesmo.
Rui investiu nessa regionalização da saúde fortemente. Então, acho que é por aí. Fomos contribuindo e estamos buscando. Eu passei a entender, porque eu não tinha um entendimento, como disse, eu não militava na política diretamente. Então, eu passei a entender melhor e vi que a política é time, você não faz sozinho, não é o deputado que vai lá fazer. A gente precisa ter um time que vai desde presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, nós temos que ter um time para que a coisa aconteça. Não se faz prefeito, vereador. Então, são todos, de vereador a prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Você já tinha um partido, Alex, quando você decidiu entrar na vida pública? Quando eu entrei na vida pública, eu paquerei e tinha uma simpatia muito grande pelo PDT. Na época eu tinha Brizola? Era fã de O Brizola, Identificação, achava, né? tinha uma identidade, conversei muito. O Na Brizola época foi, com o Bruch. o Brizola foi um político Lembra de fantástico, né? Alexandre Ele foi Bruch? governador em 2 Sim. estados, né? Eu acho que Foi. o único Rio Grande do político Sul, do acho que é o Rio de único, Janeiro, o né? único É o único. político que conseguiu isso. Acho que Governador? Sarney, a família Sarney parece que conseguiu, não foi? É verdade. Em Maranhão Isso. e... Pará. Não, Não, Roraima, não. Roraima. Pará. Porque na verdade, não. Eu não sei, ali Pará. foi Pará? Foi? É o filho dele que foi senador? Não, Não, eu Pará é digo de Jader ser governador. Não. De ser governador. Governador, acho que Sarney foi no... É. Pesquisar isso Região. melhor, viu? É. Aí, ó, tá vendo que a gente não sabe tudo? A gente vai ter que, Eu acho que ele foi. vai ter Ele que foi pesquisar. Mas você Pará. falou aí de Coité, de como você deixou. Eu ia falar pro Coité um pouco mais pra frente. Mas como é que tá Coité hoje? Hoje, Rapaz. disso aí que você deixou, se for um cenário bacana, de saúde, como é que tá a cidade hoje? Na minha opinião, a saúde é um desastre total. Porque você entende da pasta, você entende do que tá Com falando, certeza. porque você... Total. E lhe digo, os serviços não funcionam, não se consegue ter uma dipirona. Porque saúde não é só o equipamento físico, é o serviço principalmente. Então, o serviço básico de saúde hoje em Coité é um verdadeiro caos. Na verdade, Paulo, não é porque eu sou oposição e eu sei da forma democrática que vocês fazem aqui, amanhã o prefeito pode estar aqui para fazer a defesa dele. Se ele Não estiver é no pro- Brasil, sim. Essa é que é a dificuldade. O grande problema é que o prefeito... Olha, vejam vocês, não é brincadeira não, gente. Um prefeito que não reside na cidade, não tem uma residência na cidade, não tem um gabinete para atender. Se uma pessoa agora, em Conceição do Coité, um coitense, diz assim, eu quero ir na casa do prefeito. Não tem. Não acha o prefeito. Não, ele não reside. Não reside. Dizer assim, não, então eu vou ver que dia ele vai atender no gabinete dele. Não tem gabinete. Não tem ninguém. Conceição do Coité não existe gabinete de prefeitura. O prefeito... Aí tem inclusive um vídeo onde ele fala que ele atende por WhatsApp. Eu atendo 200 pessoas em média por dia por WhatsApp. A pandemia Eu trouxe não esse negócio queria. de ensino à distância, mas Eu agora não gestão à queria. distância, Eu não acho que é a queria. primeira vez que eu tô vendo. Verdade. O Alex, conhecia, eu não eu não queria sabia. nem entrar na treta, mas já que ele não reside no município, né, que ele não tem gabinete no município, é por isso que ele chega lá e unifica as agendas. Me conte essa treta aí, que ele Não, eu não ele sei. lançou, se é ele pro WhatsApp, lançou a chapa antecipada há uns 4, 5 meses atrás em um evento da prefeitura. Foi, eu até Como é fiz isso? essa É por isso crítica É por isso que judicializamos. ele aproveita essas agendas e une tudo. Só Pra poder festa. fazer tudo no momento. Só festa. Só festa e foi... Festa não falta, né? Ele atende na empresa De pirona dele. falta, mas a festa não Não, falta. a festa não. Que, na verdade, eu acho que a festa é importante. Todos Faz nós parte. Se aqui tiver de gostamos. pirona no posto de saúde, sim. Agora Exatamente. faltar de pirona pra acho fazer que- festa, não dá. Não temos nada contra a festa deve existir, tem que pautar, tem que ter um calendário de festas Sim. no município. Tenho dito isso para minha esposa Val, que é pré-candidata, e ela sabe disso, a importância, mas não dá para ser só isso. Você não pode investir 450, 500 mil reais numa atração, deixando faltar de pirona num posto de saúde, deixando os serviços
sem funcionar. A ação social é um caos. Tem pessoas passando fome. Não existe atendimento. Acho que já está no 4º ou 5º secretário de ação social trocando, porque ninguém consegue ficar. Um dia desses, pessoas... E é constante isso, de nos ligarem, que não consegue, imagine, pessoas vulneráveis, o funeral para a despedida de um ente querido. Então, acho que isso é muito grave. E parte disso, do que eu estou falando, a pessoa não ter um gabinete, não morar na cidade, para mim não precisa dizer mais nada. Porque eu até admito que você antes não residisse, mas que dissesse assim, pô, fui lá e disputei e ganhei a eleição, eu agora vou me mudar com a minha família. Para viver a cidade, exatamente, né? E entender. Que a prefeitura tem um gabinete que vai trabalhar, atender os secretários, reunir, atender a população, mas paciência. A seca atingiu bastante a região e parece que o prefeito lá dormiu no ponto e achou que na cidade eu não inclusive teve fiz muito uma isso. crítica, o governador foi lá agora, Paulo, em Retirolândia, município vizinho, você sabe onde é, porque lá o prefeito é o presidente do consórcio de infraestrutura do território. E o governador foi abrir o depósito da Conab para venda de milho subsidiado, porque o milho está muito caro e com os efeitos de seca, tudo, o governador conseguiu, inclusive colocando recurso do Estado também, não foi só recurso federal, do Estado. Só que tem alguns critérios para que os municípios possam ter os seus munícipes contemplados com o programa. E dentre eles é o decreto de emergência, que é natural. Se está na seca, decreto de emergência da seca. E Conceição do Coité ficou de fora, porque o prefeito não decretou emergência. Mas ele não decretou porque não teve na cidade ou porque ele não estava na cidade para ver? Há quem diga que ele não decretou porque quer fazer as festas e ao decretar a emergência ele não pode da fazer seca, festa. ele pode ser proibido de fazer festa. Mas ele não explicou Não sei, por que ele não até decretou? então ele não deu uma explicação sequer. O que nós pedimos ao governador Jerônimo lá é que mesmo com essa negligência absurda do prefeito, ele buscasse, junto com o presidente do consórcio, o prefeito Vonte de Retirolândia, encontrar um meio da população não ser prejudicada por não faltar, por não ter o decreto de emergência, os agricultores não poderem comprar. Então ele disse que iria ver uma possibilidade, iria estudar de uma forma legal que pudesse fazer isso. Porque é muito ruim, né? Os agricultores pagarem por uma irresponsabilidade do gestor e de um recurso que é federal e estadual, não é do município. Existe uma matéria, né, que saiu há 20 dias atrás, aproximadamente, e que a região está vivendo deixou de ser semiárido para ser árido mesmo, né? E é uma preocupação dos ambientalistas de que essa região árida ela atinja toda a Bahia, né? Inclusive de alguns, ao passar dos anos, que venha até quase o sul do país. É mesmo? Existe uma preocupação. Isso aí, existe uma preocupação relativa ao clima, né? Porque a gente está vivendo uma mudança climática muito forte. Você tem regiões como no sul da Bahia que passou quase 5 meses sem chover. Imagine essas regiões que são consideradas semiáridos e tem 8 cidades dessa região que já estão consideradas o clima árido, porque está muito seco. Existe, não sei, lá na Assembleia Legislativa algum projeto, né, que trabalhe, que pense nessa questão da mudança climática aqui na Bahia? Olha, o que acontece ali? Em termos de projeto, eu acredito que não. Por quê? Porque a Assembleia, o parlamento como um todo, isso aí é um projeto que, na minha opinião, posso ser convencido do contrário, mas entendo que é um projeto que tem que nascer do executivo. Sim.
porque é um projeto de investimento que envolve muita coisa. Então, Estudos, isso aí, né? então isso o parlamento não pode, que é um erro também. Eu sempre brigo com isso. Tudo não que pode porque gerou gera despesa. Gerou despesa, não pode. Tanto você projeto conhece que fica isso, no né, meio do Paulo? caminho, né? A gente Tanto tem uma projeto fica no meio do dificuldade caminho. de legislar enorme, porque se limita. Eu só estou dando essa explicação para eu te entendo. dizer por que eu acho que não nasce na Assembleia. Porque nós não podemos, nós somos proibidos de legislar gerando qualquer centavo de despesa. Agora imagine, quase tudo gera despesa. Pô. É muito difícil, a gente tem dificuldade nesse sentido. Então, eu não acredito que isso... Agora, discussões tem muitas. Eu tenho dito sempre, não é a área que eu mais milito na Assembleia, porque eu milito mais na saúde, mas participo dessas discussões porque sou municipalista e vivo e conheço a região semiárida, como você falou aí. Mas eu defendo que nós tenhamos projetos para buscar mais o armazenamento de água. A gente armazena muito pouco. Ainda se tira muito pouco proveito da água que Deus nos manda e a gente consegue armazenar pouquíssimo, é muito pouco. Imagine você ver situações como essa aí agora, essa mesma região que estava vivendo uma seca enorme, chega em uma semana e chove o que em 2 anos não choveu, e a gente não consegue armazenar nada, ou quase nada. Então, eu acho que falta ainda um investimento mais pesado, mais intenso, nesse sentido, de aproveitarmos melhor. Nós não temos ainda essa cultura. Nós não temos. A chuva cai, a água vai embora e acabou. A gente armazena muito pouco. Então, eu acho que eu li uma vez, não sei se ainda confere, de que um açude no Ceará tinha mais água armazenada do que em toda a Bahia. Não sei se isso é real. Eu li uma vez sobre isso. Vou até uma hora tirar de fato essa dúvida. Mas se assim for, é a maior prova de que nós temos como armazenar melhor. Pô. A gente tem como. Pouca gente tem reservatório. A gente não tem essa cultura, né? E aí a gente fica. No litoral, se ficar 15 dias sem chover, é pior do que a seca em um ano lá no semiárido, né? E com essas mudanças climáticas, como você mesmo começou a dizer aí, que muitos cientistas já preveem de efeitos que tornem as regiões cada vez mais áridas, isso é um perigo enorme, muito grande. E também uma outra mudança que nós temos que fazer, além de armazenar muito mais água, é nos adaptarmos a culturas mais resistentes a cada região dessa. Eu acho que isso é fundamental. Essa região vive basicamente do cultivo do sisal. Né? E tem uma crise enorme aí do cultivo do sisal, que vocês inclusive estão discutindo na Assembleia. Queria entender um pouquinho como é que isso está se dando, como é que isso está funcionando. O problema do sisal, Paulo, é preço hoje. Existe controle disso? Não tem. Aí é mercado mesmo. É mercado. Hoje o mercado não consegue dar. A gente tem cobrado para que a iniciativa pública possa tentar estabelecer um preço mínimo, através da própria Conab, ela intervindo no mercado, comprando e vendendo quando assim necessário, para buscar trazer para um preço mínimo. Mas outros estudos estão sendo desenvolvidos também por Cinzal, para que a gente fique menos dependente desse Cinzal apenas para essa fibra. Para fibra, né? O que é? Estou falando de combustível, né? Combustível, biodiesel. E isso está bastante avançado. A Shell,
ela já desenvolve um trabalho há alguns anos com o sisal e percebeu que tem um grande potencial para o biodiesel. E fez uma parceria com o Cimatec, Senai Cimatec, e o Cimatec se empolgou e conseguiu empolgar a Shell a tal ponto que criou o Cimatec Sertão, que vai ser lá em Conceição do Coité. Inclusive o presidente mundial da Shell veio, na época Geraldo estava viajando para a China, foi Geraldinho que foi lá como governador em exercício e lançou a pedra fundamental. Vai ter um investimento muito grande de montagem desse Cimatec Sertão para fazer os testes de campo mesmo e poder desenvolver nas regiões com potencial, que são cerca de 110 municípios da Bahia, com esse potencial, para produzir esse novo sisal, que cientificamente chama-se agave, o novo agave, para a produção do biodiesel. E aí é algo muito forte. Vai mudar a realidade. Uma mudança. E a previsão? Olha, de obras e... É todo dia essa pergunta. Né? Todo mundo. Não Porque tem. para amanhã. Não tem. Porque isso é mais ou menos assim. Eu sempre faço a comparação quando as pessoas me perguntam. Gente, é igual a remédio. Vai para laboratório, aí aplica em rato, não sei aquela coisa tudo, aí deu certo, aí depois vai para o campo. Isso não é rápido e a gente não sabe o efeito, o quanto tem que se corrigir. Tá bom, melhora, volta para o laboratório, volta para o campo. Tá. Então, agora, como se chegou a uma comprovação de que é bastante... Eu não estou falando do biodiesel do sisal, eu estou falando do Senai, que foi autorizado agora a construção, né? E depois, qual é a previsão? Eu acho que é rápido, né? Eles querem no máximo como é que vai funcionar esse projeto? Vai estar utilizando a mão de obra local? Como é que funciona? Não sei se o Cimatec é pesquisa. Sim. Então eles vão fazer pesquisa, aí vão ter as pessoas capacitadas para estar fazendo isso. Eles compraram uma área muito grande para a construção e testes de campo, entendeu? Não tem datas específicas, mas eu penso sempre o seguinte, Ari. Se tem lucro, amigo, aí a galera corre para fazer mais logo. rápido. Se vai ter lucro... Aí o seu lado empresarial, empresarial dá certeza disso. Não vai. Se a Shell vê que vai... É a tal da vontade. Se vê que vai ter lucro, aí voa. Eu tava vendo, eu nem sei se eu lhe mandei no Instagram, que eu tava vendo que o pessoal fez um teste de... Agora estamos em pedra de manga, né? E aquelas mangas que são jogadas fora viraram couro de manga. Conseguiram fazer couro com a manga. Couro? Couro. Para fazer, fizeram... Com vontade faz, né? Fizeram sapatos, cadeiras, tudo que de couro com a manga. A manga, casca de manga, faz suco de manga. A tecnologia hoje é impressionante. A gente não tem noção do que a gente vai conseguir fazer amanhã, não. É uma era, essa era digital, essa era da tecnologia. Eu brinco sempre dizendo que, para mim, a maior invenção da história foi o GPS. É surreal, né? Apesar de que ninguém se perdia. Tem algo igual a isso, pô? Não tem nada igual a isso. As pessoas chegavam nos lugares assim, sem fazer ideia, né? Você chega a qualquer lugar do mundo hoje por causa do GPS. É um negócio fantástico. Eu tive o prazer de morar no Oeste, é impressionante o GPS, os tratores, eles são guiados satélites por GPS. Então você chega a programa só, tem isso aqui, o trator vai e passa assim. Não precisa nem de motorista. O cara fica lá só no ar-condicionado. Avião. E a visão que tem. Avião, mesma coisa. O cara avião. Só. Já foi. Nós viemos num voo aí e aí uma tempestade para pousar no aeroporto de Salvador e eu digo, olhei assim, não via nada, absolutamente nada, o tempo fechado. É porque a gente fica em cima da nuvem. Aí depois eu fiquei curioso, mas porque tava chovendo muito. Aí eu fiquei curioso, depois eu fui ao comandante e disse, comandante, o senhor conseguiu descer aí? Ele disse, 0 de humano, 100% de tecnologia.
GPS no caso, só na hora do colocar ali o pouso mesmo, mas que segura. Só o restante, eu digo, é impressionante. O Elon Musk falou essa semana que a automação e a inteligência artificial vai desempregar muita gente no mundo. Já está desempregando e daqui para frente. Agora eu acho que isso cria uma outra vertente de emprego, porque a gente sempre, eu não sei se vocês concordam, mas a gente sempre viveu isso. Falava isso quando a internet chegou também, né? Quando a internet chegou, vai nossos desempregar. pais, nossos avós, cara, o tempo todo dizendo isso, né? Chegava a tecnologia, tá chegando celular, vai desempregar todo mundo, não vai ficar ninguém, tudo. Vai tá chegando carro assim, todo, não vai ficar. E eu acho que isso se substitui. O que a gente precisa é ter uma maior velocidade em direcionar as formações. Sim. Agora, mesmo o que é que nós estamos vendo? Falta profissional de TI no mercado. Falta profissional. Essa semana eu vi pessoas dizer que não consegue contratar profissional de TI. Está faltando. Aí você tem outros sobrando. Então eu acho que é esse equilíbrio, essa coisa que a gente tem que buscar construir. Isso é extremamente importante. Porque você, num momento desse, num país como o Brasil, que tem uma demanda reprimida enorme, muita gente precisando de emprego, se faltar profissional numa determinada área, é muito ruim. É muito ruim. Uma coisa é no Canadá, estavam fazendo feira aqui para levar a mão de obra, porque não tem lá. Mas lá não tem porque as pessoas já estão empregadas trabalhando. No nosso caso, não. No nosso caso é porque nós temos pessoas faltando em algumas áreas e sobrando O Canadá, em hoje, outras. se quiser ir, você já chega a ter a faculdade e paga emprego lá fácil. Hoje, no Canadá, aceita fácil. Não, eles fizeram uma feira aí em Salvador Para levar. só Pra captar pessoas. captar mão de obra. Mas, Alex, você é municipalista, você disse aqui, e você do PSD. Por coincidência, é o partido que tem mais prefeituras. Rapaz, mas peraí. Poxa, eu esqueci de completar do partido. Eu comecei com o PDT. Sim, nossa, você foi por isso lá que o e- bate-papo é bom, porque a gente sai entre outros. Já vai. Mas aí alguém tá nos assistindo vai dizer, pô, não completou e vai ficar... Eu ia lhe perguntar isso. Eu também. Aí nem lembrar. Ó, Brian, Eu eu quero é saber se alguém lembrar. Será que eu lembrava, porque eu ia lhe Será que perguntar eu isso referente ao partido. A Porque gente Ó, se tem nosso partido amigo aí tá retado faltando. aqui, porque eu já bati 2 vezes aqui. E o ouvido dele que grita ali. mais complete. Vai. Vamos Não, aí eu tinha essa simpatia, mas eu tinha também, e aí Alexandre Bruch, não sei se vocês Sim. conheceram. Conheço porque eu fiz parte da juventude do PDT. Pô, Aí era eu- muito Mas meu quando, amigo. quando eu tinha uns 18 anos. Ah, Algum tempinho já atrás. tem uns 2 Há uns Quanto dias. 10 tempo? anos atrás. Dois Uns dias. 10 anos atrás, 10 anos. Uns 2 dias. E aí nós éramos muito amigos, conversávamos muito, e ele sempre insistia. Mas eu tinha uma simpatia muito grande também pelo PMDB, a história da redireta já, da democracia, de figuras como Ulisses e tantos. E acabei, por também circunstâncias, naquele momento, indo para o MDB. Iniciei, fiquei por 10 anos no MDB, quando o MDB tomou um outro rumo na Bahia de mudança de rota, aí eu preferi sair, porque entendi que não me identificava mais, e fui, também já tinha uma construção de amizade com o senador Otto Alencar, já éramos amigos, já nos conhecíamos, ele sempre brincava conosco, eu tinha a cara do partido, e naquele momento eu recebi o convite e fui para o PSD. Então a história foi mais ou menos essa. Desculpa aí, viu, Paulo? Porque Mas é senão isso. a gente ia passar despercebido, Cissa. Não é isso mesmo. Mas apesar que a Ari ia lembrar. Ele vai lembrar. Aí você no PSD, municipalista, deputado municipalista, e vocês têm hoje a maioria das prefeituras na Bahia. É isso? São 116, até minha última atualização. Olha, Pô, você tá mais atualizado. o HD do que tá eu, bom. né? Como é que vai ser em outubro agora esta agonia para poder manter esse posto aí? Olha, briga boa, viu? Briga boa, mas sadia, briga grande. Nós temos outros partidos. Eu tô feliz
que o Brasil tem dado passos importantes para a democracia de redução da quantidade de partidos. Sim. Porque estava virando uma verdadeira bagunça. Qualquer total. coisa era partido. Não, hoje aí parece que em 40, se eu não me engano, ou mais. E aí partido para ficar negociando, sem nenhuma identidade. Então, a última eleição já reduziu, acho que a próxima reduz mais ainda e a tendência E vai reduzir é ficar... também o número de candidatos, porque vai 100% mais um das vagas de vereador, vai ser... Que antes eram 150, 200. Qualquer pessoa podia ser vereador de tanto partido e tanta vaga. E ainda tem um percentual de mulheres. Mulheres, Então, eu acho que a briga vai ser boa, mas o PSD está preparado. Nós tivemos o senador mais votado da história da Bahia. Ele teve mais de 1 milhão de votos, além dos candidatos a governador. Então, isso fortaleceu muito para todos nós. E eu acho que, pela sua história de vida e pela atuação, principalmente pela atuação forte que ele fez no Covid, que foi extremamente importante. E com isso fizemos uma bancada forte de deputados estaduais, 9 deputados estaduais, fizemos 6 federais, e todos estão trabalhando, se empenhando bastante para termos o máximo de candidatos a prefeitos e prefeitas, e vereadores e vice-prefeitos na eleição de outubro próximo. E quem sabe, com fé em Deus, ampliarmos esse número. 116, não é isso, Ari? Então vamos tentar ampliar isso aí. O governador Jerônimo disse que vai tentar fazer unidade em diversas cidades, que é a unidade do candidato do governo contra o candidato de oposição. Isso está sendo dialogado, está sendo conversado nas cidades? Como é que vocês estão assim? Isso é sempre a intenção de qualquer governador, Porque o governador, por mais que ele seja... ele é do PT, Sim. Histórico, mas quando ele passa a ser governo, ele tem que retirar a sigla. Ele retira a sigla e ele tem que ser governo. E é baseado nisso aí que ele está muito empenhado para, naquelas cidades que o prefeito for oposição, poder tentar construir uma unidade. Ele tem dito sempre que vai fazer o esforço possível, mas é óbvio que em algumas cidades, em várias, ele não vai conseguir. E ele tem dito, onde a gente não conseguir, paciência, ninguém vai bater na mesa, ninguém vai impor. Só o gesto que ele já fez em Salvador já diz muito, né? Exatamente. Salvador, tudo indica que nós já conseguimos a unidade. Mas tem cidades que isso não vai ser possível. Aí não tem jeito, vai ter mais de um candidato da base. Ele está cumprindo o papel dele de governador. Eu acho que esse é o papel realmente de enfrentamento. Como eu acho que a oposição vai tentar fazer a mesma coisa. Isso é natural. Em alguns lugares vai ter sucesso e em outros não. Como é que você avalia esse primeiro ano aí do governador Jerônimo? Olha, muito bom. Muito bom. Eu estou muito feliz com o Jerônimo, porque assim, eu aprendi uma coisa na política, gente, de que a gente vai sempre aprendendo. Por ser economista e estar empresário antes, eu era muito objetivo, achava muito pró-gestão. Eu sempre entendia que tinha que ser gestor. E eu tenho mudado isso. Eu acho que principalmente o agente político tem que ter sensibilidade. A gestão cabe à montagem da equipe. Porque muitas das vezes você ter o agente político com perfil muito gestor, ele pode, não estou aqui dizendo que não vai ter, sim, mas ele pode não ter a sensibilidade necessária para que você estabeleça as prioridades. Então eu acho que o agente político necessariamente ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter ouvido bom, ele tem que ter pele para entender o que o povo que o elegeu quer e necessita. E eu acho que Jerônimo está fazendo isso muito bem. Porque primeiro é de uma origem muito humilde, muito simples. Um filho de um povoado, uma fazenda chamada Palmeirinha, numa cidade pequena como Aiquara,
e conseguir dali sair e se tornar professor na universidade, é um grande exemplo, é um ganho. Você sabe que hoje está um pouco mais fácil. Sim. Não é que está fácil, está um pouco mais No período dele. No período dele, isso era super difícil. E você chegar à cadeira de governador, manter essa mesma sensibilidade lá, não é fácil. Porque você dá poder, meu amigo. Poder mexe com isso aqui, com a cabeça. Tem gente que não pega uma farda, pô, e bota já. Um crachá. Basta um crachá, muda as Nós pessoas. não estamos tão bem preparados. Então, eu passei a enxergar e defender de que o agente político tem que ter sensibilidade. E para ter sensibilidade, tem que continuar com o cheiro de povo. Tem que continuar lá, no meio, não pode esquecer das origens. Tem que estar ali. Acabou aquele negócio de estrelismo total, daquela coisa. Isso não funciona. E eu acho que Jerônimo nesse primeiro ano, deu essa pegada de continuar viajando, de ouvir. Rapaz, Jerônimo conversou com todo mundo. Católico, evangélico, do candomblé, matriz africana, tudo. Jerônimo conversou com o pessoal do futebol, o pessoal do esporte, de outros esportes. Então, eu tenho. Não estou aqui fazendo crítica ao ministro, ex-governador Rui. Ele já tinha um outro estilo, uma forma diferente. que deu certo também. Se não tivesse dado certo, não tinha feito 8 anos e ainda feito sucessor. Mas eu sou muito simpático a esse formato de ouvir, de conversar. Ele estava essa semana conversando com os cantores, não foi? Foi ontem? Foi ontem? Estava Caetano, Gil, Ele até postou, todo eu mundo acho, falando de cultura. sim. E eu achei bacana, muito bom mesmo. Então, Seus colegas deputados de oposição fizeram um protesto lá na retomada das atividades na Alba, nem foram. E o governador é um cara de diálogo, uma pessoa assim. Não, e eu acho uma bobeira não ir. Qual é o motivo Rapaz, do protesto? não, eu não consegui entender. E o evento é de abertura dos trabalhos dos deputados. Isso. O governador é um convidado. Isso. É um convidado, porque como ele é do executivo e nós somos fiscais do executivo, nós somos tudo, nós o convidamos para que ele possa ler a mensagem dele. Mas o evento é de abertura dos trabalhos dos deputados. Então, eu acho Falar besteira. em fiscal, uma outra eleição está movimentando a casa, que é a eleição do Tribunal de Contas. Né? Ali você está lendo demais. E aí, o que é que... Precisa parar um pouquinho, né? Uma corrente diz que a candidatura do deputado Paulo Rangel vai enfraquecer o PSD. O que é que você acha ou pensa? E, aliado a isso, qual é a sua postura no voto? Né? O senhor já declarou o voto adaptado? Como é que está essa questão aí dessa candidatura, dessa eleição, né? Do Tribunal de Contas? Mari, eu não vi ainda o que é que acontece. Primeiro, eu não consigo enxergar enfraquecimento de PSD nem nenhum partido. Não consigo. Não entendo qual é essa leitura. Imagino que a galera da imprensa ali fica tentando fazer a polêmica, dizer que fulano pertence a fulano. É natural, é normal, da democracia, mas de forma alguma isso não existe. O deputado Paulo Rangel tem uma linha ideológica que pertence a um partido, mas tem boas relações dentro da casa com todo mundo, inclusive com a oposição. E no tribunal não tem como você agir dessa forma. O tribunal é um tribunal consultivo técnico, que tem auditores, tem equipe técnica. O conselheiro apenas ele expõe o parecer que é formado por toda uma equipe técnica que ele tem que ter. Por decisão da bancada do PSD, nós assinamos pró Paulo Rangel. Aí foi uma decisão de bancada. Até então, eu desconheço outra
candidatura, o Fabrício tinha externado uma vontade, mas não tinha tido nenhuma conversa de bancada conosco. O Marcelo Nilo também já externou e já fez conversas individuais, mas também não foi pautado a nível de bancada. E como foi pautado o Paulo Rangel, nós decidimos assinar o apoio a ele. Está nesse caminho. Agora a gente tem que esperar ter as inscrições, fechar, ver quem são os candidatos, para que a gente, que acho que não definiu data ainda, eu perguntei ao presidente semana passada, ele disse que ia esperar o carnaval. Falando no presidente, falando ainda em eleição, o PSD e o PP tinham um acordo na ALBA de alternância de poder na ALBA. O governador Jerônimo fez vários elogios a Adolfo Menezes lá, inclusive Adolfo até brincou. Opa, ganhei um apoiador da minha reeleição. Vai continuar, tá com o PSD, você acha que Adolfo tá conduzindo e eu acho que merece, de fato, continuar isso? Como é que tá aí? Como é que tá essa discussão lá entre vocês, deputados? Olha, eu acho que se a reeleição assim for possível, não vejo dificuldade em reeleger Adolfo. Para mim, muito tranquilo e enxergo ele ter, se não unanimidade, mas uma maioria bastante absoluta. Pelo trabalho que ele vem fazendo, pelo tratamento que ele vem dando aos deputados. Ali é uma casa política, né? Uma casa de relacionamentos. Pô. Então, os deputados querem ter seus espaços, querem poder legislar, assim como querem poder representar aquilo que cada um representa, e ele tem respeitado muito isso, tem feito isso bem, além de gerir os recursos do orçamento com muita responsabilidade. O Adolfo sempre foi muito responsável. Então não vejo problema. Agora tem que ver se essa reeleição vai ser permitida do ponto de vista jurídico, né? Porque acho que tem uma questão aí, eu não me debrucei sobre isso, mas me parece que tem uma questão do, né, o marco temporal, né, que o Supremo determinou. Isso. E que ele seria pego por uma diferença de poucos dias. Sim. Por essa decisão do Supremo. Que foi aquele caso de Geraldinho, né? Isso. Geraldinho não foi pego porque ele fez antecipou uma eleição. Ele antecipou e fez uma eleição antes. Então aí eu acho que é aguardar. Alex, não sei se o Supremo foi provocado sobre isso. E o Supremo tem que ser provocado. Ele também não vai se manifestar sem provocação. Você falou aí que na sua vida privada, né, como comerciante, empreendedor, você tinha uma certa brevidade, né, nas resoluções das questões e você decidia e fazia. A gente sabe que na vida pública não é assim que funciona. Tem uma certa morosidade, fases, etapas, demoras, aprovação e muitas vezes nem é aprovado projetos, o que vocês apresentam. Como é que você lida com isso? O que é que você trouxe da vida privada para a vida pública para saber lidar com isso? Eu fico doente com isso. Doente. Porque eu ainda carrego um pouco. Eu sou economista, né? Então, tudo é conta, tudo é muito objetivo. Quando você me perguntou mesmo lá do Senai esse material, eu fico doente, porque, pô, ali devia ter uma data. Era pra ser logo. Tá pronto. Vai dizer, é dia tal, hora tal, a inauguração vai ser ali. É complicado. E você imagina, se apresenta um projeto de lei e as pessoas não entendem, viu? Aí quando pergunta, rapaz, tal projeto de lei, eu digo, rapaz, tá tramitando. Porra! 5 anos, 8 anos. Não tem jeito. É muito tempo. E eu entendo, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Nós apresentamos um projeto de lei agora recentemente de assistência espiritual nas unidades de saúde. Entendeu? Existe uma portaria e a gente quer transformar em lei para que qualquer enfermo internado tenha direito a uma assistência espiritual. Isso não é fácil. As pessoas perguntam que dia vai ser aprovado. Eu digo, a gente não pode impedir um debate. Eu passei a entender isso, respondendo a tua pergunta. Mas ainda tenho dificuldade de digerir. Mas entendo. Sim. Porque a gente não pode aprovar uma lei dessa sem ouvir todas as religiões, sem ouvir os médicos e profissionais de saúde em geral.
Eu mesmo apresentei o projeto de lei, pô, já tem mais de 100 pedidos de discussão. E aí? Você vai podar? Isso demanda tempo. Né? Isso demanda tempo. O pessoal da matriz africana quer ir lá discutir. O pessoal da Igreja Católica já manifestou. Os profissionais de saúde eu recebi de vários médicos, mas cuidado para não virar também culto ou ato dentro de UTI, não sei o quê. Tem as suas razões. Então começa uma série de discussões e que o parlamento não pode podar. Eu acho até interessante a gente pautar isso aqui, porque as pessoas não entendem. É duas coisas. E uma não é nem politicamente correto falar, e eu falo às vezes, que é o legislador no Brasil passou a executar. Você chega lá em Valente, cidade da sua esposa, viu, Paulo, e pergunta se... Minha amiga Rani tá famosa hoje. Beijo, Rani. E aí as pessoas voltarem a Alex da Piatã e dizem, o que é que a Alex da Piatã vai trazer para Valente? Não sou executor, pô. Mas você não acha também que é a forma de como o político se comporta também, É a forma como está montado o nosso presidencialismo. Já virou um parlamentarismo, né? Eu acho que desde o Temer já tá tomou assim conta isso. do orçamento, praticamente. Isso. Tá meio a meio já. Hoje já tá meio a meio. Já tá, Hoje a metade da tinta da caneta tá com o A Congresso. culpa é nossa, eu me incluo nisso. Não estou aqui dizendo não. Mas se você fosse pegar o pé da letra, parlamentar é para legislar e fiscalizar, propor, indicar, entendeu? Aí muitas das vezes o cara não quer nem saber lá se você toma uma decisão numa legislação, numa votação que modifica a vida dele, mas mais importante que ele leve, que o deputado leve para lá algo concreto pro lugar. É por isso essa briga pelas emendas parlamentares que os deputados de oposição estão... A cobrança do povo. Porque o povo cobra, né? Cobra muito. O que vai trazer? É bom até a gente discutir isso aqui e falar, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, a obra, o investimento depende muito do executivo, principalmente do deputado estadual. E da mesma forma, os projetos de lei, isso não anda muito lentamente, porque nós não podemos podar, né, discussões. Eu estou dando um exemplo prático para vocês. Para mim é um projeto importantíssimo. Eu acho que a assistência espiritual é um direito que as pessoas têm. Eu acho que modifica, ainda mais nesse momento que a gente está se discutindo tanto saúde mental, tudo. A pessoa pós-pandemia, sabe a importância que é isso. Pode salvar vida, pode não, com certeza, salva muitas vidas. Você acha também que, às vezes, esse questionamento, né, como demora, né, como é lento, né, esse processo, como você está dizendo, que passa pelas comissões, são muitos debates, mas também quando existem, né, temas importantes também para a população, como tivemos a reforma da Previdência, tivemos a votação agora recente, que foi do subsídio dos professores, que teve aquela discussão. Quando tem temas realmente que são bem polêmicos, ele passa muito mais rápido do que esses temas? Você acha que também muito da cabeça das pessoas não vão dizer, não, poxa, tal tema que é tão polêmico passou tão rápido, e o outro tema não passou tão rápido, demora muita discussão. Você acha que isso também não confunde a cabeça do eleitor ou daquela pessoa que está cobrando também, o deputado? Confunde ou a também. deputada? Confunde também, mas confunde mais pelo não acompanhamento. Isso não é uma cultura nossa. Basta a gente ver qual é a audiência da TV Alba. Isso. Nós temos TV e rádio. E poucas pessoas acompanham. A gente sabe disso. Se você fizer uma pesquisa agora e perguntar, em muitos lugares você vai ter um índice alto de pessoas que não sabem quem votou para deputado. Sim. Alto. A eleição há um ano e 3 meses atrás. 1 ano e 3 meses. Então, eu acho que isso existe, é óbvio, e tem determinados temas que isso é natural. Tem determinados temas que existe uma pressão maior, lobby maior de corporações que têm mais forças, muitas das vezes do executivo, que é mais urgente, porque precisa, envolve orçamento,
outros de segmentos da sociedade que são mais organizados e conseguem pressionar mais fortemente, fazer com que a coisa ande de forma mais rápida. Isso é o conjunto de como a sociedade está formada. E isso acontece. Mas eu acho que muito da reclamação é pelo não acompanhamento. Nós não temos a cultura de acompanharmos Que é de interesse nosso, né? os nossos Que é o que parlamentos. acontece. Deputado, o senhor falou sobre questão de quando o senhor foi prefeito, né, Vice-prefeito. vice-prefeito, que o senhor fez muito pelo povo lá de Coité. Construiu hospitais, postos, fez várias construções de escola. O senhor falou de alguns feitos, né, lá em Coité. E o senhor é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A gente tem um grande problema que vem desde de vários governos atrás, que é a questão da regulação. Como é que a Comissão de Saúde tem debatido esse tema que é tão recorrente no Estado, que é a questão de regulação? Olha, não é um tema fácil, não. Mas eu vou tentar aqui, gente, dar uma explicação que é importante a gente debater. Como é que funcionava antes, quando não existia regulação? Nós temos dificuldade de falar isso para as pessoas mais jovens de idade, porque muitas não alcançaram isso. Mas quem alcançou lembra como funcionava antes que não existia regulação. Paciente chegou, eu vou dar um exemplo prático. Paciente chegou no interior, lá em Coité, e recebeu ali no hospital e fez o diagnóstico. De imediato, não resolve aqui, manda para Salvador. Chegava aqui, ficava na maca, ou até dentro da ambulância, no estacionamento, nas filas, esperando aí. No chão, na maca do corredor. A regulação era na porta do hospital. Na porta, era dessa forma. Não existia controle. Funcionava dessa forma. A sociedade bateu tanto nisso, em ver pessoas sofrendo no corredor, Morrendo muitas vezes. Morrendo dentro de ambulância, morrendo no estacionamento, uma coisa horrível. Bateu. Qual foi o caminho a ser criado? Uma regulação. Não tem outro caminho. Interna, lá no hospital, faz o diagnóstico, faz a triagem, faz o diagnóstico, não tem como resolver aqui. Joga numa tela, tá lá a tela no sistema, aquela situação, e vamos tentar achar uma vaga. E aí é óbvio que a vaga não sai de um dia para outro, outros demoram mais, outros menos, e aí vai de acordo com o sistema. O grande problema, gente, que a regulação passou a ficar um pouco mais difícil, às vezes, em alguns aspectos, de se conseguir a vaga, por dois motivos. Primeiro, nós temos um problema que eu tenho batido sempre, desde o nosso primeiro mandato, e continua agora, no lançamento do Hospital Ortopédico, da apresentação do Einstein. Eu discursei, falei para o governador, implorei para que a gente retomasse isso. Os acidentes com motocicletas. Se você for no HGE agora, se você for no Roberto Santos, principalmente no final de semana, 60% dos leitos de UTI estão ocupados por acidentes com motocicletas. E todos os acidentes que são possíveis de serem evitados, que envolve álcool, na grande maioria, o não uso de equipamentos de proteção individual. Então, temos que fazer uma força-tarefa. Nós tínhamos pedido isso ao governador Rui Costa. Ele criou uma comissão permanente de combate aos acidentes com motocicleta. E qual é a sua sugestão? Pronto, essa foi a sugestão. E ele criar uma comissão de prevenção permanente aos acidentes com motocicleta. E aí envolvia 2 deputados lá, foi eu e a deputada Fabiola,
o secretário de Saúde, o secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil, o secretário de Educação, era um conjunto, todo mundo, Detran, todo mundo junto. Nós sentamos, tivemos ainda 2 reuniões para prepararmos um grande projeto piloto e iniciarmos por um município piloto para a gente jogar ali. Nós tínhamos algumas experiências interessantes que nós colhemos no Brasil para a gente começar a fazer um trabalho, mas aí veio a pandemia e aí parou e não retomamos. Eu acho que tem que retomar urgente. O governador Jerônimo garantiu que vai retomar e precisamos retomar urgente, porque se nós conseguirmos diminuir, eu não tenho dúvida de que vai sobrar leitos. Não tenho dúvida nenhuma. A outra questão foi o grande avanço da tecnologia na medicina. Isso aí foi um avanço que nós não conseguimos avançar na mesma proporção na oferta. Uma ressonância magnética há 10 anos, eu não estou falando, gente, de período longo não, são 10 anos. Há 10 anos atrás, para muita gente era quase que impossível. Tinha nem... Hoje qualquer um faz. Nós dissemos isso para o governador Rui, quando fomos lá conhecer as policlínicas no Ceará. Nós fomos lá conhecer para poder trazer a ideia para cá e fazer melhor, e eu acho que fez melhor. Nós dissemos isso, ó, se prepare. O senhor vai ofertar serviço, mas vai gerar uma demanda fora do comum. Porque você começa a ter muito diagnóstico. O cara faz a ressonância, o cara podia conviver ali o resto da vida com um problema no joelho, que estourou tudo, fez tudo. A partir do momento que você tem um diagnóstico, tem uma ressonância, Tem que fazer. você vai correr para tratar. Aí entra na fila. E começa. Então, o avanço da tecnologia na área de saúde, da medicina, nos últimos anos, foi muito grande. E o acesso, o número de investimento, foi muito grande. Nós tínhamos, basicamente, Clécio Trindade e Hospital Geral e Roberto Santos na Bahia. Mais nada. Mas existe um passivo muito grande, né? Porque, independente de estar se criando vaga, né, o passivo é muito grande. Existem muitas pessoas que até a prefeitura ela não tem condições de absorver. Aí vai para onde? Vai para o estado, né? Você vê lá na região, existe um hospital, né, que absorve o que várias cidades não faz, né? Não faz. Coisa que teria que se fazer, né? Os municípios teriam que assumir algumas funções que hoje em dia tem um outro erro aí também, Ari. O governador Rui Costa já tentou, não conseguiu. Eu não sei em que momento nós vamos conseguir isso. Nós temos um outro erro, que é um erro estratégico e que ajudaria a resolver também a regulação. Que é o quê? Hospitais regionais. Nós temos muitos hospitais municipais desnecessários. O governador Rui chegou a força na região. Exatamente. O governador Rui chegou numa reunião e disse assim, não me lembro, mas eram 11 ou 12 prefeitos, aí começou a perguntar, você, prefeito, sua cidade gasta quanto no seu hospital? Aí um dizia 400, outro 500 mil, outro 600 mil. Quando puxou, deu parece que 6 milhões, algo mais ou menos assim. Ele disse, pronto, me dê metade desse dinheiro e eu dou um hospital regional para vocês, para resolver tudo. Vocês não precisarem mandar paciente para lugar nenhum. Ninguém quer abrir mão do seu hospital. Então nós temos hospitais em municípios aí só para soro. Para constar, né? Para faltar medicamento. Não é muito melhor. Para faltar medicamento. Para chegar e dizer não tem medicamento. Mas é verdade. O cara quer dizer que tem, você bota a fachada lá, mas não atende. Agora isso é cultural. Eu entendo os prefeitos também. Não é fácil para ele pegar um hospital ali e dizer assim, não, eu vou transformar aqui apenas num PA, para dar um pronto atendimento e transferir para o hospital regional na cidade vizinha. Porque o povo, a oposição vai começar a matar, dizer que você tá fechar aqui não tem hospital e na cidade vizinha tem. Isso é cultura. E o governador dava esse exemplo. Gente, na Alemanha é assim. Tem que ser pronto atendimento, leva, e direciona. Exatamente. Você estabiliza o paciente ou manda de volta para casa. Está bem? Ou manda para o hospital regional.
Então tem um grande hospital, um grande HGE em cada região. Só que isso não é fácil, mexer com dinheiro e cultura. E ele dava exemplos em discurso. Gente, veja a Alemanha. Veja a Alemanha. Na Alemanha é assim. Na Alemanha é desse jeito. Lá funciona dessa forma. Você falou anteriormente, e caso igual, as pessoas não têm a vontade de conhecer sobre a política, sobre os processos, e na verdade tudo é o jeitinho como você vai. Tudo é o jeitinho como você faz. E o povo comum, por não entender de política, a gente criou um Brasil polarizado. Direita, esquerda. Só funciona. As pessoas acham que política é direita e esquerda. Eu acho super engraçado e me divirto com isso, inclusive. Porque quando você pode. Eu concordo com isso da direita, concordo com isso da esquerda, você é um maluco, tá em cima do muro, isso aqui. É aquela confusão. Como é que você está enxergando esse cenário e fazer política agora neste país? Desde 2014 que começou isso. Como é que tá para você isso? Direita, esquerda, direita, esquerda. Isso está ruim. Eu acho horrível. Os extremos são sempre prejudiciais. Pega a nossa história. Pega a história do mundo. Em que momento algum extremo foi? Agora, isso não é Brasil, viu, Paulo? Sim. Isso começou quando os Estados Unidos elegeu Trump. E aí se exportou para o mundo. Ele se declarou um ultra radical de extrema direita e começou a criar uma dissidência que passou a permear o mundo, e nós estamos vendo isso no mundo todo. No Brasil, isso é pior porque o nosso povo, eu falei isso um dia desse numa conversa informal, o nosso povo, nós temos uma democracia jovem, então o nosso povo não está acostumado a gente sentar aqui como nós estamos, nós quatro, e ter alguém que pensa totalmente o oposto do outro e poderem conviver, se amar, brincar, serem melhores amigos. Então, que às vezes a gente consegue isso dentro do parlamento, mas as pessoas não conseguem nem em família. Entender, né? As pessoas começaram a dividir a família, começaram a brigar mesmo, as pessoas não conseguem. Aí uma dificuldade que eu não sei como é que a gente vai... Primeiro que eu acho que não tem necessidade desse extremismo todo, porque começou a vir para a pauta questões morais muito fortes, que eu acho que isso não tem nada a ver. As questões morais têm que ser discutidas dentro dos parlamentos, que é onde as leis começam a ser criadas. As leis, é porque às vezes as pessoas, e é bom a gente aproveitar isso aqui para a gente explicar, eu não sou advogado, não estudei direito, mas como sou legislador, eu tenho que entender que nossas leis nascem de quê? Dos costumes. Isso. São os costumes da sociedade que vai norteando e fazendo com que as leis vão nascendo. Isso não tem nada a ver com o cara do executivo, pô, que vai gerir. Ele tem que gerir recurso e ele não tem que determinar o que é moral disso, o que é isso, é proibido. As questões morais têm que ser debatidas pela sociedade e levar esses costumes até os parlamentos, se transformar em lei ou não. Mas aí se levou isso para extremos absurdos. Por quê? Que aí, com todo respeito, já deve ter batido papo com vocês alguém de extrema direita que vai dizer que eu estou totalmente errado. Já. Mas Com certeza. Até hoje eu não entendi, Alex, que toda vez que vinha um conservador aqui, nenhum conseguiu me convencer sobre o que é ser conservador. Nenhum. Eu sempre perguntava a todos. Não Desde o que não o que pode se diz ser mais extremo, radical. pô. É conservador de direita. O cara O pode que é ser conservador O que é ser conservador? Né? Aí eu perguntava, o que é ser conservador? Né? É o cara que já está no terceiro casamento? É o cara que não frequenta a igreja? É o cara que se diz... Que é intolerante, que se diz hétero, mas não é? O que é ser conservador? Para mim. Né? Para ele, no caso, não para mim. Isso é muito subjetivo, né? Mas, tudo foi proveito político e eleitoral. Eu não acredito nesses conceitos
para mim, uma grande maioria forjados. Foi que se descobriu. Eu lembro que teve um cientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro que disse isso, que há muito tempo já tinha se descoberto que teríamos em torno de 25% da população que é extremamente conservadora. Conservadora, vamos botar aqui, Ari, num conceito dos costumes mais antigos, de não aceitar o novo, de não aceitar determinados avanços, como se teve das mulheres, como se teve do negro, de entender que tem uma herança, um déficit de herança, com certeza, escravocrata, a gente sabe disso, é natural, existiu mesmo, nós vivemos isso, e ainda herdamos muito, não tem como fechar de forma alguma. Então, talvez pessoas que reneguem isso e que entendam que tem que viver ainda há 30 anos, 40, 50 anos atrás. Sei, aí eu respeito, é forma como quer, mas tem que, como eles descobriram, aí essa turma correu para discursar para esse pessoal. Que eu acho que foi o que o ex-presidente fez. Porque ele não tinha nada na vida dele, nada que pudesse ser condizente com aquele discurso. Você acabou de falar como é que Bolsonaro podia falar em casamento tradicional, estando no terceiro casamento, quarto, no quarto. Não tinha, então ali era só para se aproveitar. Ali era só para se aproveitar desse eleitorado, dessa base. Que aí choveu uma enxurrada. Tipo, dizer assim, pô, ali o eleitor, vamos lá. A plateia chegou antes do artista, então. Chegou a plateia, peraí, o que a plateia quer ouvir? Então vamos cantar. Porque aí eu não vejo nenhum problema, e a gente faz essa discussão lá no parlamento, de leis, de coisas, de costumes, de coisas, não vejo nenhum problema. Que chega o cara lá da Igreja Universal que faça determinadas defesas e que outros façam totalmente ao contrário e outros entram no debate, uns a favor ou contra. Agora, pô, você levar isso para uma pauta de executivo... Você acha que o parlamento perdeu com isso? Tipo, do nível das discussões, do respeito, você já está no terceiro mandato, perdeu, você acha que perdeu? Perdeu muito. Perdeu muito porque... Infelizmente, repito para vocês, se levou para o extremo, gente. São divisões de famílias, são famílias se dividindo. Passou a ser uma discussão com muito ódio, com muito preconceito. As pessoas têm medo de falar na rua. É sério, as pessoas têm medo de falar na rua e ter alguém do lado e daqui a pouco zangar e passar ali e agredir. É isso. Pô, a gente sentava num barzinho e começava a discutir política e um contra o outro e tudo, como é futebol. Entrava o pau, mas... Depois mas se abraçava, se beijava, saía dando risada, né? Dando risada. Agora não. Agora é o maior cuidado em casa, se tiver família, for um churrasco, for... Que é autocontrole, né? Emocional. Total. Pô, isso é muito pobre, pô. Isso é pobre demais, isso é muito pobre. Não tem necessidade desse extremismo. Muito desse desconhecimento do que é, quê? Né? É muito desconhecimento, né? O que você estava falando antes. Porque a pessoa desconhece, na verdade, o que é política, como é que se faz de fato. Porque um presidente, um prefeito, um governador levar a pauta para um lado ou para o outro, né? Ele é prefeito de todo mundo, ele é governador de todo mundo, ele é presidente de todo mundo. Quem votou e quem não votou. Trazer um retrocesso que eu não sei. Mas você não acha, Alex, que também seria um tema, algo de debate dentro do legislativo, de levar para a sala de aula também matérias, né? Na minha época tinha OSPB, educação moral e cívica. Grande problema. Eu lembro que no na clima minha época que nós estamos, a gente não vai conseguir fazer isso. Não. Eu lembro que ia ser briga. Se disser uma coisa é de esquerda, é comunista, vai ser logo assim. Eu lembro que na minha eu estudei educação moral e cívica. Na minha época, porque assim, a gente... não vou nem perguntar a sua idade. E eu falei até semana passada para outro entrevistado,
que a educação ela mudou muito, porque hoje em dia as crianças são adestradas a passar no vestibular. Elas não são ensinadas para a vida, né? Aprendem a fazer a eu prova do aprendi, Enem. eu passei meu tempo todo estudando para a vida, a como ser um cidadão, a como respeitar o próximo, a como me agir enquanto ser humano, enquanto adulto, né? E hoje em dia as crianças elas estão sendo educadas para passar no vestibular. Então eu sinto muita falta disso, principalmente porque existe muitas pessoas estão perdendo essa essência, o respeito. Porque eu aprendi, a gente aprendeu na escola a ser assim, né? A gente aprende dentro de casa, sim, mas muito mais na escola, né? De como respeitar o próximo, de como não gritar, de como se sentar, de como se comportar, de como respeitar as pessoas. Tudo isso a gente aprendeu na escola. Hoje em dia eu vejo as crianças não estão nem aí. A professora e o professor eram o nosso segundo pai. É como você falou mais cedo, assim, a questão da festa, né? Que a própria prefeitura, só faz festa. Mas na minha época não tinha essas festas todas. Tinha, assim, a gente ia pro teatro, a gente tinha um cordel, a gente tinha muita coisa da área de cultura, né? Não era só festa, um paredão da vida ou botar um trio para poder botar a bunda para cima. Porque hoje em dia tudo se resume a botar a bunda para cima e as crianças no celular de TikTok. E isso tudo a gente reflete na política. Porque aquelas pessoas que não têm a devida instrução estão entrando na política, né? E termina sendo, né, o reflexo da sociedade. E você aí já me respondeu mais cedo sobre o processo de debate dentro de um parlamento. Um parlamento que não se tem um debate que deveria ter. É uma falta de respeito, às vezes por você ser... Aí você sendo de um lado, você é vermelho, sendo do outro, você... Sabe? É um debate que o principal agente, que é o povo, que está lá para ser debatido, não é debatido. Eu quero crer, eu sou muito otimista, por natureza. Então eu quero crer que é um processo de amadurecimento da nossa democracia. Que a gente esteja começando a participar. Tá. Fico triste porque eu acho que não poderia e não deveria. Poderia, pode, tanto é que acontece. Mas eu fico triste porque eu acho que não deveria passar por essa discussão tão extrema e levantar tanto ódio nas pessoas. Eu nunca vi, confesso a vocês, que eu não imaginava viver o que a gente está vivendo. Rapaz, todo mundo tem medo. É medo de discutir. Né? Você começa a conversar, você olha logo ao redor. Será que tem algum aqui? Eu não abro a boca. Eu só abro a boca aqui. Eu trabalhando lá. Mas é verdade mesmo? É complicado. É complicado. Rapaz, é complicado. E se você não conhecer? Se esse cara for de extrema direita? Beleza. Porque pra sair a briga daqui pra ali. E aí começou, contaminado totalmente os ambientes, tudo são ambientes. Quantas cenas de hostilidades nós assistimos? Não foram poucas, não. Muitas mesmo. Muitas. Pra que isso? Isso vai resolver o quê? Que necessidade tem disso? Enquanto os maiores interessados estão onde? Como fala no popular, de boa na lagoa. A gente combinou 1 hora de entrevista e já tá por 1h20. Rapaz, tá o nome do nosso amigo ali? Reman. Você não avisou, não, Reman? Ele tá aqui mandando mensagem. Bora, cai fora, bota o deputado pra fora aí. Mas foi muito bom mesmo. Muito bom. Eu gostei muito, foi ótimo. Eu quero que vocês me convidem, pô. A casa é sua, fica à disposição, a hora que você quiser, tá aqui à disposição. Obrigado. Fiquei muito feliz também, gostei demais. Mas a gente vai lá em Coité também, né? Fazer as entrevistas. Vou preparar um bode. Agora vai. Agora você falou minha língua. Eu amo bode. É disso aí. Mas muito bom, que bom mesmo. Acho que tem que ter mais isso aqui.
Pronto. Aí as coisas boas que a pandemia trouxe, tá vendo? A ideia do programa é exatamente isso, a gente trazer falar de política de uma forma natural, normal e leve. Eu acho que é importante aquilo que eu falei. Isso aqui é um arquivo que vai ficar no YouTube aí para quem quiser assistir, o tempo que quiser assistir, vai conhecer você, vai entender um pouquinho da sua história. Meus parabéns pela sua história. Alex da Piatã, que não é de Piatã. Que não é de Piatã, que não é FM. Maravilha, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.